Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o nosso caríssimo Com Brasil Debate, onde estamos conosco para debater as principais notícias do dia. Paulo Contim, boa noite. Muito boa noite, Fernando, boa noite a todos os participantes, Antália, o Guga, a todos que estão participando, é uma alegria, novamente, poder estar aqui com vocês, como disse Antália, falando a verdade, né, porque está tão difícil aí na nossa dita grande mídia falar a verdade, então, vamos nós aqui fazer a nossa parte, um grande prazer estar aqui. É verdade. Agora, Paulo Contim, você sabe que eu estava ali tomando a liberdade de reparar um pouco nas imagens que chegam aí de Osasco para nós, e eu estou reparando numa viola, ou violão, tem uma diferença, né? Viola, violão, que você tem ao fundo. E eu gostaria de perguntar se esta viola ou este violão pertencem a um caboclo sonhador. Não. Tem uma viola e tem aqui do lado uma guitarra também. Mas elas são elas são do meu filho, do Irã. Paulo, que esta guitarra e esta viola, o violão, são então pertencem ao filho de um caboclo sonhador, é isso? Exatamente. É o filho do caboclo sonhador. Ué, você está com uma memória boa, hein, Fernando? Esse livro ele foi escrito há pelo menos, caramba, a nossa amizade vai longe, há pelo menos uns 15 anos, viu, Fernando? Que boa memória. É verdade, hein? Você vê? Isso é muito bom, muito bom. Isso significa que você é um homem persistente porque me atura, há 15 anos, né? No mínimo, né? No mínimo. Deixa eu avançar aqui. Vocês acham que o Supremo pode não, mas deve fazer esse tipo de intervenção? E se vocês acham que às vezes isso pode ser, como foi no caso do presidente da República querer nomear alguém para a Polícia Federal e o Supremo dizer não, o senhor não vai nomear porque essa pessoa pode eventualmente ser suspeita. Quem começa? Fernando, eu acho que esses camaradas eles estão tensionando a corda. Eu acho que é uma questão aí na política que a gente diz a corda para ver onde dá. Eu acho que eles estão. Eu não acredito que seja correto esse tipo de interferência. Acredito que o regime democrático é o melhor regime. Lógico que tem os defeitos, nós temos uma democracia, entre aspas, jovem, está amadurecendo, mas eu acho que estão tensionando muito a corda, estão tendo, eu acho que às vezes é passado do limite. Eu vejo com bons olhos isso que tem acontecido do Supremo, Legislativo, e também, você perguntou antes, né, a questão do PT, que o PT está quietinho. Na verdade, o nosso presidente não precisa ter ele não precisa muita oposição, não. Ele mesmo, às vezes, faz oposição para ele mesmo, é impressionante. Às vezes eu acho que mesmo entendendo, né, que muitas ações são corretas, mas a forma de falar, a forma de tratar, parece que não tem uma assessoria de imprensa adequada, ou não ouve ninguém, ou faz de propósito. Vamos ver se vocês concordam com o pitaco que o Temer, não é pitaco, né? Palpite, por favor. Pitaco é conversa de bar, de quinta. Palpite. Há pouco mais de 45 dias tomei a liberdade de ligar para o presidente. No sábado à tarde, perguntei ao presidente, você me permite dar um palpite? Ele disse, claro. Aí falei, primeiro ponto, acho que o senhor deveria decretar isolamento social por uns 12 dias, ressalvadas as atividades essenciais, dizendo que depois desse prazo, queria reexaminar o assunto. Porque esse é um assunto revisável a cada 10, 12 dias. Para onde vai essa pandemia? Ele disse, boa ideia, vou fazer isso. Só que no dia seguinte ele foi para aquela feira em Taguatinga. Se pudesse dar um novo palpite, eu diria, presidente, chame os governadores virtualmente, os presidentes das casas e do Supremo, dos partidos de situação e de oposição, e falaria para nos unirmos para combater o vírus e depois os problemas da economia. Vamos deixar a briga
para a época eleitoral. 30 segundos. Quem concorda sim e não, por quê? Começando com o sintético, Paulo Coutinho. Olha, Fernando, o Temer que falou isso, então é temerário, não é? É temerário. Mas eu estava aqui hoje discutindo com alguns amigos e se o Temer normalmente... fosse dar um palpite, você aceitaria? Eu iria... Na verdade, foi um grande presidente do Brasil, né? Mas, vamos lá. Falando com alguns amigos, a gente discutia sobre essas coisas da política, né? Mas eu acho que uma das... talvez o que sobre desse conselho, desse palpite, seria o presidente ter uma ação, uma determinação da crise que fosse de âmbito nacional. Eu acho que o que causou, talvez, uma divergência política aí com o estado de São Paulo, por exemplo, Dória já de olho aí nas eleições, né, de 22, ele meio que tomou a crise e falou, pô, é comigo, né? Matou no peito e falou, deixa eu... Eu acho que falta, talvez se fosse aproveitar alguma coisa desse conselho, talvez o presidente, sim, ter uma determinação de âmbito nacional, e aí sim botar para discussão junto com os governadores. Eu acho que a crise se fez... Nós até hoje ainda não temos, por exemplo, um ministro da Saúde. Eu acho que são algumas coisas que, mesmo achando que estamos aí num viés endireitando as coisas, eu acho que tem que haver algumas correções de rumo no governo. Faltam de repente, até um pulso um pouco mais firme em algumas determinações, Fernando. Essa é a minha opinião. Osasco, a cidade onde eu moro, é o segundo PIB do estado, e nós estamos aqui vendo gente já morrendo de fome, a violência aumentou, morador de rua, gente que vende aí, que vende o almoço para comprar a janta, e aí até agora, nós há 90 dias, salvo engano, hoje faz 90 dias que teve a primeira morte pelo Covid no Brasil, nós há 90 dias praticamente fechado, os governadores querendo botar tranca em tudo. Nós precisamos, a minha opinião, nós precisamos voltar às atividades. Saia de casa. Quem pode, saia com os protocolos. Cumpra os protocolos. Agora, aquelas pessoas que têm qualquer tipo de comorbidade, que tem... aí sim tem que ficar em casa. Então, vamos fazer aí esse isolamento seletivo e fazer o Brasil voltar, porque vai voltar, não, se não voltar logo, muita gente, vai morrer muito mais gente de fome, de outras causas, do que do próprio Covid. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.